O Moraes, ele aniquila o artigo 25 desse Código de Ética, que exige atuação de forma cautelosa e atenta às consequências que pode provocar. Porque uma coisa que me desanima também é gente que não compreende o que falo. Eu acho que eu não tenho problema de dicção. Eu acho que a minha dicção é boa. Então, se você não me compreende, é que eu não expliquei. Se você não me compreende, é que eu não expliquei direito. Então, eu vou explicar direitinho para você compreender e a gente vai debater para você compreender melhor ainda. Faz uma semana que o presidente Jair Bolsonaro ele foi submetido a exames de imagem depois de sofrer uma queda na sala da Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde até então estava preso. Os exames foram solicitados pelos seus advogados de defesa em paralelo ao curso de uma sindicância. Sindicância que é um procedimento de caráter preliminar e técnico. Sindicância determinada pelo Conselho Federal de Medicina a partir de relatos formais que levantaram dúvidas razoáveis sobre se Bolsonaro teve garantido o atendimento médico adequado durante o período sob custódia da Polícia Federal, em que pesem as garantias e obrigações de direito que recaem sobre o CFM, Conselho Federal de Medicina, o ministro, o Duce, o Führer, o ditador Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, decidiu suspender, anular a sindicância aberta para apurar a assistência médica prestada a Jair Bolsonaro. Além de anular a apuração ética e técnica, o Mussolini da Moca, também conhecido como Moraes, marido da mensalina, aquela que recebe uma mensada do Master, determinou que a Polícia Federal, Polícia Federal, muito embora o cheiro seja daquilo que eu falei, Federal, investigue eventual conduta ilegal relacionada à instauração do procedimento de sindicância, deslocando o foco da análise da assistência médica para a atuação do próprio sistema de controle da medicina. O médico Marcelo Marcilac Matias, que é presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, ele nos ensina o seguinte, que a decisão judicial do Mussolini da Moca mina, ou seja, explode a função essencial do CFM e é problema que transcende, ultrapassa o caso do Bolsonaro. Nós estamos com uma bomba na mão para todos os casos agora. Sim. Diz ele, aspas, claro. O Conselho Federal de Medicina tem por obrigação garantir o cumprimento da ética médica no país. Ao encontrar qualquer que seja uma possibilidade de que não esteja sendo cumprido o Código de Ética, ele tem a obrigação de fazer uma sindicância. Se num determinado momento, um determinado juiz determina que o Conselho não tem o direito de fazer uma sindicância num determinado local, prestem atenção, grifem esta frase, num determinado local, guardem isso na cabeça, sindicância num determinado local, continua aqui com o médico. Eu não posso garantir, sob qualquer hipótese, que a ética médica esteja sendo cumprida naquele local. Já para o médico Rafael Câmara, que é ex-secretário do Ministério da Saúde e conselheiro do Conselho Federal de Medicina, o CFM, pelo Rio de Janeiro, a decisão do Moraes, Mussolini da Moca, não apenas interrompe uma apuração específica, mas inviabiliza por completo o exercício da fiscalização ética da medicina no Brasil.
Segundo ele, a sindicância determinada pelo Conselho Federal seguia o rito legal e não tinha caráter punitivo, mas exclusivamente técnico e preliminar. Na sua avaliação, o conselheiro diz que, ao proibir a continuidade da sindicância, a decisão do Alexandre de Moraes destrói a apuração, pois impede que o órgão legalmente competente cumpra a sua função. Aspas para ele: a partir de agora, qualquer juiz pode, de ofício ou não, proibir um conselho regional de fazer fiscalização. O exemplo vem do Supremo e vai descendo. Sem nenhum pudor, meu querido amigo, minha querida amiga que está aqui, sem nenhum pudor, Mussolini da Moca, o Moraes, ele parece se esforçar para eventual óbito, para um novo Clesão. Muito embora, no caso Clesão, o resultado morte do custodiado penal tenha sido assumido pelo Moraes pela reiteração de omissões ilícitas. Nesse caso do Bolsonaro agora, a sucessão de despachos abusivos, repito, no caso Bolsonaro, a sucessão de despachos abusivos traz consigo a mesma assunção de risco do resultado morte. Moraes, partícipe da suprema ciranda tropical de um fascismo grupal inspirado no Estado Novo Salazarista de Portugal, saúda a legislação brasileira com o mesmo dedo do meio usado para saudar o povo brasileiro no estado do Corinthians. Eu vou provar o que eu estou dizendo. Vamos começar com o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, denominado a partir da Lei de 2010 como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei determina, no seu artigo 3º, que, aspas, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, ninguém pode falar, eu não cumpri a lei porque eu não sabia, não conhecia a lei. Se essa regra vale para todos os cidadãos brasileiros, mesmo quando analfabetos, e para os estrangeiros aqui residentes, que brasileiros ou estrangeiros certamente desconhecem o total do ordenamento jurídico brasileiro, é de obviedade ímpar que nenhum magistrado, nenhum juiz possa alegar qualquer coisa nesse sentido. Dessa mesma lei, vamos ver os seguintes comandos. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Moraes faz isso? Artigo 28. O agente público, o Moraes, responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Moraes está se colocando acima do médico. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tudo que Moraes não faz. Passemos ao Código de Ética da Magistratura Nacional, editado e aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e em pleno vigor desde o dia 18 de setembro de 2008, quase 20 anos, 18 anos já, que deveria pesar sobre todos os juízes brasileiros. O ministro Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca, afronta as exigências feitas pelo artigo 1º, quais sejam as de conduta de cortesia, que é um dever reafirmado no artigo 22. Transparência, prudência, diligência. O Moraes contraria o dever de garantia e fomento à dignidade da pessoa humana previsto no artigo 3º desse código. O Moraes ele aniquila o artigo 25 desse Código de Ética, que exige atuação de forma cautelosa e atenta às consequências que pode provocar. O Moraes tripudia também da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, cujo artigo 35 obriga o Moraes, em
aspas, atender aos que o procurarem a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência. Como não poderia deixar de ser, a Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, que é a Lei de Execução Penal, também é violada. Sabedor das condições de saúde críticas de Bolsonaro, repetindo o caso Clezão, o Mussolini da Moca, o Moraes, ele afronta o artigo 40, que impõe, aspas, a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Fecho aspas. Moraes priva Bolsonaro do direito à saúde garantido no inciso 7º do artigo 41 e reduz a pó o direito de petição em defesa de direito inserido no inciso 14 do mesmo artigo. Aliás, tal menosprezo do Moraes viola, consequentemente, o parágrafo 1º do artigo 196, que estipula o prazo de 3 dias para que o magistrado, depois de ouvido o Ministério Público, decida sobre petição do preso. Moraes defeca na obrigação de zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, que é disposto no inciso 6º do artigo 66. Logo, conforme os termos do artigo 185 da Lei de Execução Penal, a conduta do Mussolini da Moca faz configurar o que é chamado de excesso ou desvio de execução. Por último, meus amigos, Moraes, é claro, defeca, mas defeca em tarrafo na própria Constituição, da qual ele deveria ser um dentre os seus 11 guardiões lotados ou lotando, né, no STF. Quando o Moraes nega a vigência a pelo menos 5 disposições pétreas do artigo 5º. No caput, porque ele frustra a garantia da inviolabilidade do direito à vida e à segurança jurídica. O inciso 34, letra A, negando o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O inciso 35, ao deixar de apreciar lesão ou ameaça de direito. O inciso 49, por negar ao preso o respeito à integridade física e moral. E, por fim, o inciso 3º, porque ele submete o Bolsonaro, no mínimo, a tratamento desumano e degradante. No mínimo, em uma só decisão, quando ele anulou a sindicância do CFM, o Moraes cometeu 2 dezenas de atos ilícitos. E ele faz isso de maneira explícita. E faz de maneira explícita porque ele, Mussolini da Moca, não precisa se preocupar. Além da sua personalidade, desprovida da empatia que diviniza o homem e faz desse ser animal uma pessoa humana, Moraes, nosso Mussolini da Moca, conta com a complacência do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonetti, e da maioria dos seus coleguinhas ministros do STF. Maioria que, já contando com o precedente jurisdicional sobre a morte de Clezão, novamente vai decidir que ministros da Suprema Corte estão acima da lei. Ora, a lei. Ora, a lei. Isso quanto à anulação da sindicância do CFM. Porque no fim da tarde de hoje, Mussolini da Moca decidiu transferir. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.